Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje vai abordar um pouco a respeito das inteligências artificiais, com foco no processo eleitoral que já está se aproximando, já é no ano agora de 2024, próximo ano. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o especialista em marketing político e eleitoral, o senhor Roberto Velasquez. Seja muito bem-vindo, Roberto. Bom, Flávio, obrigado. Equipe do Aqui, pessoal do podcast aí. Tá aí, vamos aí para bater um papo. Ok. E assim, Roberto, nesse nosso bate-papo, né, eu já queria iniciar com você te perguntando o seguinte, né, como é que está o processo de legislação, né, voltada para essa questão da inteligência artificial, né? Como é que a gente vai lidar com isso no próximo ano? Flávio, então, a gente teve um revés aí nos últimos dias em relação a isso. Existia, na verdade, uma vontade grande dos profissionais da área e da turma que orbita nesse ecossistema político de que a legislação tivesse alguma alteração em relação à fiscalização de ações, né, com a inteligência artificial voltada ao processo eleitoral. Infelizmente não teve, o prazo se encerrou agora, no início de outubro. A gente fica um ano do processo eleitoral, então mudanças de legislação que venham a acontecer a partir de agora, elas não valem mais para o processo de 2024, só para o próximo de 26. E aí o que a gente tinha para brigar em relação à inteligência artificial não foi inserido. Então a gente não teve nenhuma mudança do último processo para o processo das municipais no ano que vem. A gente não tem mudança nenhuma na legislação, segue como foi a última. E aí a gente não tem, então, algo, né, um método na legislação que faça com que as pessoas cumpram depois a lei, pois ela não vai estar lá. O que pode acontecer, talvez, são resoluções que o TSE agora pode inserir para que tenha algum tipo de fiscalização relacionada a isso. A gente tem preocupação mesmo com ações de deepfake, por exemplo. Hoje a gente tem sistemas, apps que pegam a sua voz com 30 segundos e conseguem colocar qualquer tipo de texto com a sua voz, com a sua imagem. Isso no processo eleitoral, além de ser antidemocrático, induz o eleitor ao erro. Então a gente, né, precisava desse reforço na lei para que isso não acontecesse, mas infelizmente não aconteceu lá. Talvez com a resolução a gente vai ficar acompanhando, né, juntos para ver se o TSE vai tomar esse posicionamento aí. Entendi. Queria saber de você dentro desse assunto, assim, para a gente até mesmo situar o nosso internauta, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é uma inteligência artificial, né? Trocando em miúdos, assim, e assim, o que seria essa deepfake, que hoje a gente ouve muito falar em fake news, mas existe esse outro ambiente, né? Eu queria que você explicasse um pouco para nossa audiência. A gente bate um papo sobre inteligência artificial, a melhor forma da gente explicar isso são com os filmes. Sim. Que a gente assistia há algum tempo e a gente imaginava que aquilo seria coisa de filme, nunca aconteceria, e está acontecendo. Hoje a gente ontem teve uma ação nos Estados Unidos com robôs e tal, com uma face completamente humanística já. Então, assim, é muito complicado a gente lidar com isso no processo eleitoral. E a inteligência artificial é isso, é aquilo que a gente viu nos filmes mesmo. Hoje a gente consegue pegar, como eu disse, a sua voz, a sua imagem, a gente consegue digitar ali 3 palavras e dali sai um texto perfeito. E você diz como você quer aquele texto, como você quer aquele áudio, se você quer um áudio dinâmico, feliz, triste. E a inteligência artificial, né, esses sistemas conseguem fazer praticamente tudo pelos humanos já em relação a isso que eu estou te falando. E a cada dia evolui mais. A cada dia evolui mais, mecaniza mais, processos industriais, que aí são as partes boas da evolução da tecnologia, né? A gente consegue, por exemplo, cirurgias por longas distâncias. Um profissional hoje que está em São Paulo já consegue, com equipamento adequado, operar alguém que está numa mesa de cirurgia aqui em Cachoeiro, através de inteligência artificial também. Então a gente tem pontos positivos, mas eu não consigo identificar pontos positivos da inteligência artificial no processo eleitoral. Não consigo mesmo, porque é uma situação que precisa de calor humano, precisa de proximidade do candidato com o eleitor, precisa de tempo para que não seja algo, né, fantasioso, enganoso, antidemocrático. Então, na política, no processo eleitoral, não consigo ver nenhum ponto positivo da inteligência artificial.
Entendi. Nesse assunto de ponto positivo, ponto negativo, né? Eu quero saber de você, assim, até que ponto, né, essa inteligência artificial ela pode influenciar no comportamento do eleitor na hora de ele votar, né? Que a gente sabe, você acabou de explicar que não pode mudar a voz do candidato, né? E a partir daí ter uma série de consequências, colocar uma série de textos ali que o candidato não falou. Até que ponto isso interfere no comportamento do eleitor? Cara, então, vamos trabalhar com uma situação fictícia. Eu sou candidato e você é candidato contra mim, e a sua equipe, através de alguma solução dessa de inteligência artificial voltada para o mal, pega um texto que não fui eu que disse, com a minha voz, com a minha imagem, e na última semana vocês fazem com que aquilo, né, viralize. Como que isso vai chegar na cabeça de um eleitor que talvez fosse votar em mim e mudasse de ideia? De que forma? Será que ele vai ter a maturidade ou o conhecimento para poder apurar se aquilo é uma fake? Se não é. E aí a gente vai para um outro ponto também, Flávio, interessante, é de que além da legislação não cuidar dessa questão específica da inteligência artificial no processo eleitoral do ano que vem, isso pode ser impulsionado, cara. E aí até que isso seja revisto, o processo eleitoral já acabou. Eu já influenciei o voto da senhora que está no bairro lá, sabe a tia do Facebook, que olhou e aquilo ali virou verdade, a tia do WhatsApp que chegou, não, eu ouvi o candidato Flávio falando que ele não vai fazer nada para os pobres, não, que ele só vai trabalhar para rico. Como que você reverte isso? Então, é o que eu estou te falando, afeta sim, diretamente na forma de escolher o voto do eleitor, e além de ser antidemocrático, é uma situação grave em relação aos impulsionamentos, que é uma outra questão que deve ser vista também. Então, assim, abre uma preocupação para quem atua na área, abre uma preocupação das equipes de campanha e principalmente para o candidato, né? Se um candidato ele tem boas intenções, se ele quer estar próximo do eleitor para conquistar o voto através da proximidade, de um debate de ideias, de propostas propositivos, ele não pode ser a favor disso não. Então, talvez, se o TSE não atuar com essas resoluções, talvez uma assinatura de um TAC no Ministério Público para que todas as campanhas, né, não, a gente se compromete que aqui não haverá o uso disso, porque já seria um outro passo para a gente ter a certeza de que será uma eleição limpa, né, ou pelo menos o máximo limpa possível. Entendi. Isso aí que você está falando, assim, mostra que o uso da inteligência artificial, ela termina aqui meio sendo perigoso, né, muito perigoso. E aí, assim, eu quero saber de você, existe alguma forma que, por exemplo, assim, um eleitor comum, né, a minha vizinha, a minha tia, ela possa se defender dessas investidas que certamente virão? Então, a forma da gente se defender disso é apurando. Está evoluindo muito rápido, Flávio. A cada dia fica mais perfeito. Para a gente que está nesse ambiente, sim, às vezes é difícil. Digamos que você esteja numa viagem, no meio daquela correria de uma campanha, e chega um áudio para você no WhatsApp, a voz é perfeita, cara. Quanto mais tempo ele tem de fala seu, mais perfeito o áudio fica. E eles já conseguem pegar entonação, sotaque. É um negócio incrível. Então a forma que você tem é apurando. É apurando. Por exemplo, uma campanha tem uma equipe de campanha, chegou aquela informação para você, confirma. Liga para lá, passa lá no comitê, bate um papo com o candidato. Candidato, eu ouvi ontem um áudio seu. Não. É a forma, infelizmente, vai ser uma briga de eu não disse isso, isso não é verdade, isso é mentira, que a gente já vem vivendo e sofrendo com fake news, mas de uma forma agora muito mais difícil de você discernir o que é verdade e o que não é. Então a forma é apurar. Porque se a lei se mantiver, vai se manter para o ano que vem, se não tiver nenhuma resolução, algum TAC do Ministério Público com os candidatos, vai ser a única alternativa. Apurar se aquilo é verdade de fato ou não, e aí em alguns momentos não existe tempo para isso. Aquilo já foi lançado, né, e já fez o estrago que tinha que fazer. Entendi. Nós estamos conversando com o especialista em marketing político e eleitoral, Roberto Velasco. Estamos falando um pouco a respeito dos desafios, né, das eleições do ano que vem, do ponto de vista da tecnologia, do uso das inteligências artificiais. Roberto, o ano que vem é um ano assim desafiador, né? Porque a gente está saindo de uma eleição que foi muito polarizada, que foi a eleição para presidente, né? E assim, tem algumas pessoas que acham que essa polarização vai se repetir agora no período, na eleição municipal, já tem outros que não concordam. Como é que você vê isso?
Cara, então, eu escrevi inclusive sobre isso há poucos dias. A gente fez um estudo recente aqui no estado. E a gente identificou que nos municípios de interior isso deu uma acalmada boa. Então, assim, tem sido debatido questões de cotidiano, velhas disputas partidárias locais que não têm a ver com a polarização nacional. Isso, assim, está muito inserido nos municípios de interior. É difícil você chegar, né, no município de Muqui, de Alegre, de Mimoso do Sul, e ver esse debate de o candidato X vai representar a turma do Bolsonaro, o candidato Y vai representar a turma do Lula, ou da esquerda, ou da direita. Nos municípios de interior, a gente não tem acompanhado muito isso. Existe a conversa, mas não é preponderante. Sim. Mas municípios maiores, a partir de Cachoeiro, na capital, isso ainda é muito presente. Né? Tanto que as últimas pesquisas vêm apontando isso. Né? A gente consegue... Municípios que foram muito, em maioria bolsonaristas, seguem essa tendência ainda. A gente ainda tem muito tempo de debate, muito tempo de conversa. Né? As candidaturas não foram ainda oficialmente apresentadas, os nomes não foram oficialmente apresentados, mas a tendência, eu costumo dizer que pesquisa ela te dá um retrato de hoje, de agora, do minuto que foi realizada. Né? A política é como um clima, ela muda de uma hora para outra, mas hoje, nos municípios maiores e nas capitais ainda levam em consideração, infelizmente, um processo que foi doloroso, né? Com muitas agressões, enfim, que resultou em assassinatos, em grandes tragédias, em discussões familiares. Eu, de coração, espero que o próximo processo seja um debate de ideias, de propostas, né? Um debate partidário, mas propositivo, sem o ódio que tomou conta do último processo eleitoral. Nos municípios menores, eu tenho acompanhado isso, a gente tem acompanhado isso. Entendi. Roberto, tem algo assim curioso que, inclusive, eu já estou vendo acontecer com alguns pré-candidatos, né? A gente tem visto na rede social algumas publicações já sendo, no caso, pagas, né? Impulsionadas para projetar a imagem desse candidato. Isso é complicado. Já é possível e como é que esse processo, né, vocês encaram, assim, vocês do marketing também do ponto de vista eleitoral? Cara, né? Então, é uma linha muito tênue. A nossa legislação eleitoral, muito interpretativa, como toda, né? E aí, se eu sou secretário de um município e eu me aproprio das ações para benefício próprio, gastando uma grana, injetando uma grana naquilo, é muito complicado. É uma linha muito tênue se aquilo ali é permitido ou não. A lei permite a pré-campanha, as suas divulgações, das suas propostas, o que você imagina. Mas aí você imaginar que você pode usar algo que o município está fazendo a seu favor é muito complicado. Eu não tenho como opinar sobre isso porque a construção de uma candidatura, de fato, ela precisa de tempo. Eu preciso compreender que você está ali realizando aquilo através dos recursos públicos do município, mas que você é a pessoa que está conduzindo aquela aeronave ali. E é uma linha muito tênue. Se eu posso pegar aquilo ali, agora é meu, sou eu que faço isso, sou eu que, né, fiz aquela rua, que fiz aquele asfalto e tal. Então, é algo que a legislação permite muita interpretação. É permitido? Beleza, eu posso falar das minhas propostas, do que eu imagino para o município, né, debater a pré-candidatura mesmo, promover reuniões tal. Então, assim, cabe, no final de tudo, ao eleitor. Porque ele não é bobo, nunca foi. Então, ele sabe o que é forçado, ele sabe quando querem construir algo que é impossível, ele sabe quando é de verdade, ele sabe se você vem acompanhando os passos da comunidade há 5 anos, há 10 anos, se naquela dificuldade que teve lá você estava presente, se você estava atuante, se você estava com a escuta qualificada, né, para atender aos anseios do cidadão. Então, assim, acho que nesse ponto, como cabe muita interpretação, no final, sempre quem decide é o eleitor, é ele que sabe. É ele que vai conduzir isso para saber quem é de verdade e quem não é. Entendi. Agora falando um pouco mais a respeito de quem trabalha com isso, né? A gente tem um candidato do governo, um candidato da oposição. Pelo que você falou aí, tem uma tendência de que haja muita fake news e fake news profissionais nas próximas eleições. Por exemplo, eu sou um assessor de um determinado vereador, um político. Né? Como eu devo lidar, né? ou você sugere, né? lidar com essas questões durante o processo eleitoral para que o meu candidato não tenha o menor impacto possível? Cara, então,
primeiro, precisa de uma equipe sólida, qualificada e de confiança. Segundo, você precisa de pessoas bem intencionadas, né, bicho? E, infelizmente, não são todas as equipes de campanha que são bem intencionadas. Como eu te falei repetidamente aqui, vai ser muito desafiador. Muito desafiador mesmo. O que eu venho propondo, e aqui a gente conversa bastante, os colegas aqui do estado que atuam nessa área, é de que seja um compromisso meio que nosso, cara, de não levar isso para as campanhas, né? A campanha política, ela é muito mal vista porque, né? Esse cara é um enganador, esse cara quer construir uma imagem de alguém que não existe. E muito pelo contrário, bicho. A maioria dos profissionais, eles querem trabalhar com transparência porque é muito mais fácil. Sim. Entendeu? Você quer tocar uma campanha de um cara que você sabe que ele é aquilo que ele está dizendo, ou você quer tocar a campanha de um cara que não é nada daquilo? É muito mais simples, vai te dar muito menos trabalho, muitos desafios para você provar aquilo que não é, e vai cair a máscara lá depois. Tem um filósofo que participou com a gente de algumas campanhas, um senhor. E a gente, em algumas reuniões, em debates ali de estratégias para a campanha, quando a gente finalizava, não, então vai ser isso e tal, tá definido, ele batia na mesa e falava assim, agora vocês só precisam combinar com os eleitores. Verdade. E eu nunca encarei isso como crítica dele, cara, de verdade. Nunca encarei, aquilo servia como um alerta, tipo, ele tem razão, cara, não dá para você pensar que não vamos... Porque ainda existe aquele pensamento de conduzindo como se fosse um bando. Né? Não, a gente faz aqui, pega aquela pessoa, faz isso com ela, faz isso com aquele cara lá, coloca um terno nele que ele vai ficar mais apresentável. Né? Pega lá, ele vai agora inaugurar tudo, ou então ele vai falar mal do tema X. Então, assim, cara, a gente viu no processo eleitoral, né, no último agora, pessoas que eu conhecia que não eram aquilo que estavam apresentando lá e muitas outras pessoas sabiam que ela não era aquilo. Então, assim, o eleitor sabe, cara. Você pode ver que são projetos que não obtêm êxito. Em sua grande maioria não obtém êxito. E quando obtém, o resultado a gente já sabe qual é. Entendi. Nós estamos, só para situar o nosso internauta, né? Nós estamos conversando com o Roberto Velasco, ele é especialista em marketing político e eleitoral. Nós estamos falando sobre internet, a inteligência artificial para as eleições. Roberto, nós inclusive já estamos finalizando, né? Chegando ao fim do nosso... Daqui a pouco, do nosso bate-papo. Mas assim, eu tenho uma dúvida, né? Porque, assim, inclusive para a militância, né? Aquela massa que é incentivada a ir para a rua, a entregar o panfleto e tal. Muitos optam por concentrar a campanha no bater, né? Porque tem aquela estratégia de campanha que se concentra em construir a imagem do candidato, né? Mas já tem outro que se concentra em, não, eu vou só destruir a imagem do outro candidato para poder me favorecer. Você não acha isso perigoso? Cara, o que acontece? Cada jogo é um jogo. E nesse campo, às vezes, o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Infelizmente. Mas dá para fazer isso numa boa. Sim. Dá para fazer isso com ética. Dá para apresentar os seus pontos negativos de maneira ética. Sem agressão, tranquilamente. A política é isso. A política é esse debate de ideias. A política é chegar para você e falar, cara, não concordo. Eleitor, você já viu o que esse cara está te propondo? Você acha que é viável isso? Você já viu esse cara na sua comunidade ou ele está aparecendo agora? Porque ele é pré-candidato. Então, esse tipo de debate tem que ter. Né? Às vezes, né, o andamento do processo te força a isso. E aí você vai em várias frentes. Você não vai fazer só isso. Você vai apresentar os seus projetos. Sim. Mas, em algum momento, é necessário que você faça isso, porque você não vai ficar acuado na parede com outro candidato te impondo coisas que você não cabem a você. Então, às vezes é necessário fazer isso, mas dá para fazer de maneira ética, cara. Dá para fazer, eu tenho certeza. E assim, todas as campanhas que a gente participou, isso acontece porque o jogo político ali ele é muito duro. Ele é muito duro. É por isso que causa tanta inimizade. Então a gente chegou no nível que a gente chegou no país hoje. Mas dá para fazer esse debate de forma ética, sem agressão. Entendi. Roberto, tem uma outra questão, né, que assim, a gente trazendo um pouco aqui para Cachoeiro, né? Hoje a gente tem aí candidatos de centro, temos um de extrema direita, temos de esquerda, né? E assim, você acha que tem já algum favorito para esse processo? Eu digo do ponto de vista ideológico, diante de tudo que você já viu. Cara, então, falar sobre Cachoeira é complicado, né? Você tem que ir ali.
Mas é o seguinte, tá claro, as pesquisas apontam um desejo que já não é de hoje. Sim. Agora, será que o que a pesquisa aponta hoje, foi o que eu falei agora há pouco, vai ser o que vai acontecer no ano que vem? Será que o que a pesquisa aponta hoje? Porque é o seguinte, cara, a sua forma de pensar política, se você se identifica com uma extrema-direita, beleza, mas você precisa de alguém extremamente qualificado para te representar lá. Gerir um município não é brincadeira, cara. Sim. Gerir um município exige uma experiência fora do normal. O cara tem que ser tudo que eles vendem ser. Tem que ser honesto. Isso aí o cara não precisa nem falar, é uma obrigação dele. Ele tem que ser correto, ele tem que ser proativo, mas ele tem que ter experiência para tocar um município. Se ele não tiver experiência, ele tem que se rodear de pessoas muito experientes para tocar um município. Entendi. É muito difícil assumir uma prefeitura, cara. Só quem convive nesse meio sabe os desafios que são para um gestor assumir um município. É uma fábrica de problemas. Entendi. E se você não tiver um mínimo de experiência para lidar com isso, pessoalmente o cara surta, terceiriza seus mandatos, é o que mais acontece aí, e os resultados não são legais. Então, assim, você vê em Cachoeiro que está bem desenhado, parece que o Castiglione, né, também já lançou sua pré-candidatura, a gente vê aí candidaturas do governo que não estão bem definidas ainda, mas, pelo que parece para a gente, estão tentando fortalecer o nome da Lorena, que é uma menina, né, que tem assumido aí compromissos na gestão, tem andado bastante pelo município. Sim. E aí o que vai dizer, né, por exemplo, no caso dela, se vai rolar essa aceitação ou não, é o povo. Né? São os números dela nas próximas pesquisas e tal. E você é a favor e contra? Não, a gente não é nem a favor e nem contra. A gente está aqui para acompanhar o processo e para ver o que vai ser. A gente tem agora também, recentemente, um grupo formado pelo Bruno, pelo Alan e pelo Diego Libardi, que é válido também. Né? Uma proposta bacana. E o que a gente percebe um pouco, na verdade, pensando com a cabeça do eleitor, é que o eleitor vai ficar um pouco perdido. Sim. Ele vai ficar ali, cara, eu queria um cara de direita, mas eu tenho um cara lá que é extremão, agora eu tenho esse cara aqui. E aí você não sabe também qual vai ser, né, o discurso dessa galera, porque o que eu tenho claro na minha mente hoje como declarado esquerda é o Castiglione. Dele para os outros ali é uma mistura de pensamentos que a gente não consegue identificar. Então não está claro para o eleitor ainda, e eu nem sei se precisa estar claro. Sim. Eu nem sei se o debate é esse, cara. Eu acho que assim, o debate, por exemplo, aqui a gente está falando de Cachoeiro, é quem vai ser melhor para Cachoeiro. Independente de qual, se o cara é de extrema direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, como que vai se dar isso. Eu acho que o eleitor ele tem que ficar atento a partir de agora, né? Qual é a melhor opção para Cachoeiro? Se é seguir com o projeto atual, né? Se Castiglione foi prefeito, fez um mandato bacana, vamos voltar com ele, ou então esse trio aqui do Alan, do Diego, e cara, são 2 deputados, e o Diego que está lá em Vitória com o Pasolini, né? Teve uma votação expressiva em Cachoeiro. Na verdade, você somando a eleição, os votos do Alan, do Bruno e do Diego, dá um número expressivo. Sim. Então, esses caras estão, né, despontando aí, mas a gente não pode falar nada. Sim. Tem muito para acontecer ainda. O que eu te falei, a política muda muito rápido. A gente tem hoje o governo ensaiando a Lorena. Isso também não é oficial, mas é o que a gente observa. Tá nítido aí para todo mundo que acompanha. E ela pode deslanchar. Né? Ou o governo pode mudar de ideia, colocar um outro nome no lugar dela, ou pode compor com outro projeto. A gente tem assim, muita água para rolar embaixo da ponte, e tem ainda a participação do governo do Estado. Né? Sim. O governador Renato Casagrande ele faz um bom mandato, mais uma vez, e eu acho que os conselhos dele serão ouvidos com carinho. Sim, claro. Eu não tenho dúvidas disso e ele não definiu isso ainda, pelo menos publicamente. Então, acredito que uma definição e um pedido carinhoso dele também vai mexer muito nesse tabuleiro aí de Cachoeiro para o próximo ano. Roberto, tem algo interessante aí nesse debate que você acabou de levantar aí a respeito dos prefeituráveis, né? Que assim, a gente precisa levar em consideração. A Lorena, ela pode ser a primeira, se deslanchar, a primeira mulher prefeita de Cachoeiro. Você acha que assim é um bom produto para se trabalhar? Sem dúvidas. Como é que você acha que deve conduzir aí? Cara, a presença feminina na política é o que a gente debate o tempo inteiro. E tá longe de ser o ideal. Tá longe. E a mulher, bicho, ela tem atributos que o homem nunca vai ter. Sim. Nunca. Ela pensa mais com o coração, ela é menos fria, ela é mais presente. Então, sem dúvidas, são atributos que favorecem a ela, sim.
não são os únicos. Ela precisa ir para o debate, a gente vai ver, né, quem é a Lorena nos debates, nos diálogos, a gente vai entender, e ela tem feito isso, né? Parece que tem rodado as comunidades aí, está presente, ela já tem feito isso. Sim. Tem conversado, a gente precisa saber se o eleitor está recebendo isso bem, se ele está, pô, gostei dela, é um caminho legal. Mas, sem dúvidas, o fato de ser mulher não é ela aqui em Cachoeiro. Toda candidatura feminina com bons propósitos, né, são interessantes. A gente precisa de mulher na política, cara. A gente precisa. Eu te afirmo, a política do país ela seria muito melhor se o número de mulheres na política fosse maior. Eu não sei quem é que está por trás do processo de projeção dela, mas assim, você acha uma boa estratégia do governo ter dado a ela várias secretarias assim de uma vez só? Você não acha que foi algo forçado, poderia ser mais sutil? Cara, então, meu ponto de vista, compreendo que teriam outras formas de mantê-la em evidência. Quais seriam? Assim, ela está com secretarias estratégicas, sim, mas muito voltadas para questões estruturais. Sim. Talvez fosse algo ligado mais direto à questão humana, seria melhor. Mas assim, cara, para isso não tem também mágica, não tem uma receitinha pronta. A gente também não está lá dentro, né, do governo para entender. Ela se mostra muito competente. Talvez fosse o nome mais legal ali para ser colocado naquele ambiente. Eu não posso te afirmar isso. Eu não faria dessa forma. Sim. Mas, como eu te disse, a gente não está lá dentro, não conhece o que está rolando dentro do governo. Se ela era o melhor nome para estar ali, dá visibilidade para ela? Dá. Mas traz ônus também. A gente vê que Cachoeiro está passando, virou um canteiro de obras. E a gente compreende que o transtorno passa e a obra fica. Sim. A gente compreende isso. Mas tem muita gente que não compreende. E aí, né, deveria ter, se não tem, a preocupação de que isso, ao invés de contar a favor dela, possa não contar. É difícil estar no lugar, se colocar no lugar, por exemplo, de um comerciante que está ali com a frente da loja dele fechada há 12 meses, cara. O cara tem que compreender, isso vai ser bom para ele. Vai ser bom para ele, ele compreende. Quem não compreende é o caixa do cara. Sim. Então, essas obras que estão acontecendo no Cachoeiro certamente vão deixar história. Serão extremamente positivas. Mas a construção disso, o passo a passo disso, é desgastante. Sim. Tanto é que os governos normalmente fazem isso nos seus segundos mandatos, no final dos mandatos, para que eles não tenham essa rejeição. Então, transportar essa rejeição para outra pessoa, eu não vejo, né, como uma boa estratégia. Mas, como eu te falei, lá dentro os caras têm estudos, provavelmente acredito que tenham, né, para que a decisão tomada tenha sido, por eles, certa. Entendi. Roberto, assim, tem uma outra questão aí nesse sentido, né, que eu também queria ouvir um pouco a sua opinião. A respeito do pré-candidato Juninho. Né? A gente sabe assim que ele teve votações expressivas aqui no município, né? Só que assim, ele carrega a pecha de ser assim, o candidato que está ali por conta do pai que é empresário. Né? Então assim, ele não tem algo que recai sobre ele que, assim, eu não sei qual é a sua opinião, e é isso que eu quero ouvir. Se isso é positivo ou não. Ele não tem essa visibilidade do ponto de vista da população de que, assim, ele seria um bom gestor. Como é que você avalia esse cenário, né? E, assim, o que é que ele poderia fazer, né, do ponto de vista para se comportar como um gestor, na verdade? Então, o que ele poderia fazer, eu posso deixar o número. Tá. Para ele levantei a bola consultoria aí, o Juninho. Levantei a bola para você aí. Brincadeiras à parte, cara, essa questão do pai dele um cara que em algum ponto é negativo, porque ninguém quer um filho de alguém para ser gestor. Sim. Né? Que é um cara experiente. Então, mas tem os pontos positivos, que são os recursos, que são extremamente importantes num processo de campanha. E assim, cara, o que a gente precisa conhecer dele, o que o eleitorado cachoeirense precisa conhecer, de todos os candidatos, não é só dele, é o que o cara pensa além da bandeira extremista de direita. Os números que aparecem hoje para ele, a gente analisando friamente, rapidamente, são números de eleitores bolsonaristas de extrema direita que, se acredito eu fosse um tripé da câmera, teria parte daqueles números ali, boa parte. Sim. Então o eleitorado, né, dessa região ali
ele quer votar em alguém que represente ele ali de qualquer jeito. O que o outro candidato, na verdade, ou os outros têm que fazer é buscar a qualificação do voto. Né? De pensadores de direita que talvez votaram no Bolsonaro no último processo, mas que querem votar num cara qualificado. E eu vou te falar, tem muita gente assim. Sim. Tanto tem muita gente assim, e você consegue deixar isso mais claro quando você traz aqui na mesa a questão dos votos do Jair Bolsonaro para presidente e dos votos do governador Casagrande para governador. Então, assim, se fosse uma forma de pensar completamente tapada, não, Manatas estaria governador hoje. Então, existe, com grande quantidade, o eleitor que ele tem um pensamento de direita, mas que, no fundo, ele pensa, pô, peraí, esse cara vai me governar? Será que esse cara tem condição? Porque a gente costuma dizer o seguinte, cara, Flávio, o Brasil ele acontece nos municípios. Sim. Quando você vota para presidente, hoje, infelizmente, o cara vota, vamos lá e tal, coloca o cara lá. Mas o país acontece nos municípios. Sim. Você quer o vereador que ele vai te atender depois nas demandas da comunidade, né? Que ele vai ser a sua voz na Câmara, ou pelo menos era para ser assim. Você quer um prefeito que vai cuidar das mazelas lá do seu bairro, cara, a luz que não está acendendo, do cano que estourou. Então, assim, pô, aquele cara lá é bolsonarista e tal pra caramba, me representa, votei no Bolsonaro, mas será que ele vai tocar minha cidade do jeito que eu preciso? Sim. O cidadão, ele para pensar nisso. Então, acho que na hora lá do fritar dos ovos mesmo, durante a campanha, quem tiver condições de demonstrar capacidade para gerir o município, né, e que não seja muito... Inclusive, você me perguntou se tem uma dica, eu acho que a dica é fugir um pouco desse debate. Da polarização. Para você alcançar o voto do cara que quer gestão boa, independente se ele é de esquerda, se ele é de direita. Então fica muito mais simples, a gente pensando assim, para quem está meio no meio ali. Né? Para quem vai partir para proposições interessantes, com propostas, com projetos para resolver a questão do trânsito de Cachoeiro. Sim. Então, assim, se o cara apresenta isso, que é uma outra coisa, o cara tem que registrar lá o plano de governo dele. E, cara, são assim, pouquíssimas que eu já vi do cara registrar. Primeiro que normalmente o cara não participa daquilo, velho. Sim. Ele solta aquilo na mão da equipe de comunicação de campanha e a galera faz aquilo lá, o cara nem sabe o que está escrito. Tem até copia e cola, né? Pega de outro município e põe lá. Então a forma de se fazer isso é rodando a cidade, bicho. Vamos para os bairros. O que o pessoal do Mar Brasa está querendo? Opa, está querendo isso. Junta tudo e no final vira um plano de governo. Registra aquele plano de governo que foi feito não pela equipe de comunicação do cara, mas pelo cidadão cachoeirense. O cara que fizer isso, velho, ele já vai sair na frente. Entendi. Sabe por quê? Quando ele falar na televisão no ano que vem que ele esteve no seu bairro, quando ele falar que ele estive aí com vocês e tal, ele esteve. Sim. Você esteve com ele lá. Ele te perguntou o que você quer pro bairro. E aí você vai poder cobrar ele se ele for eleito. Pô, cara, você esteve lá no meu bairro, lembra? Quando você estava fazendo seu plano de governo, na sua pré-candidatura? Eu falei que o necessário para cá era mais uma unidade de saúde. Você vai poder cobrar o cara. Sim. Só que assim, o que a gente vê, em sua grande maioria, são planos de governo, né, construídos pela equipe de comunicação, foi o que você falou. Às vezes até um copia e cola que nem se encaixa. Cara, eu já vi situações de ter nome de outra cidade em plano de governo. Sim, também já peguei muito. Olha que absurdo. Aqui no município de Curitiba, a gente está em Anchieta. Um exemplo, assim, não que aconteceu isso lá. Mas, então, assim, é triste. Então, é uma dica boa aí, que essa pré-campanha seja um momento de construção de plano de governo. Entendi. Né? E não de enfeite só. Entendi. Essa questão do nacional, né? Hoje a gente tem aí o Lula voltou, né? Com a força toda aí. Isso aí vai ter uma interferência grande, né? Nos municípios, não, Roberto? Flávio, já está tendo. As construções de pré-candidaturas e de filiações e mudanças de partido já estão acontecendo, né? Nos bastidores. E sem dúvidas tem muita influência. Mas aí a gente acaba voltando para aquele debate. Sim. De esquerda e direita. Vai ser importante? Vai. Construção dessas parcerias partidárias, né, passa muito pela mão de cima para baixo, que o pessoal costuma dizer, né? Sim. Passa. Mas isso aí é muito interno, cara. É um processo muito interno e que já foi a época que isso aí decidiu alguma coisa. Sim. Já foi a época. A gente viu candidaturas, o cara louco, sozinho, berrando e aí vai. Pro vereador, pro candidato a vereador, essa atenção tem que ser gigante. Agora, para prefeito, cara, eles precisam estar atentos nessa questão por conta dos apoios,
Sim. Né? Por conta dos recursos do famoso fundo partidário. Sim. E na questão eleitoral, se a gente, como eu disse atrás, se a gente volta na questão, está tendo o apoio do Lula, fulano não está tendo o apoio do Bolsonaro, então a gente volta para a questão da polarização. Eu correria disso. Ser por ser. As pessoas brigam para ir a Brasília e conseguir um vídeo com o Bolsonaro. Tá aqui, é o meu candidato lá. É óbvio que isso vai ajudar o cara no nicho dele. Sim. Fora do nicho dele, isso não vai acontecer. Então, se ele já tem um percentual de votos ali, o cara é o candidato do Bolsonaro, o cara já é o cara que ia votar nele. Então, ele não vai trazer mais nenhum voto, porque os votos já estão ali. E com relação ao Lula, a mesma coisa. Eu não traria esse desgaste para a minha candidatura, não. Entendi. Nós estamos conversando com o Roberto Velasco, ele é especialista em marketing, política eleitoral. Estamos falando um pouco sobre tecnologia, inteligência artificial voltada para o processo eleitoral, principalmente do processo eleitoral do ano que vem. Roberto, essa questão da tecnologia e democracia, né? A gente viu aí que o 8 de janeiro, né, usaram muito as redes sociais para incitar aquilo ali, né? Até que ponto, né, a tecnologia ela pode assim, interferir no processo democrático? Ela interfere 100%. Interfere muito. A gente vê, enfim, atrocidades aí de deputados que sugeriram que o dia fosse o dia do patriota aqui no estado. Sim. É triste pra caramba a gente ver isso. E além dessa questão extremista, seja, né, de uma vertente ou de outra, a gente tem a questão dos investimentos, que não é nada democrático. Hoje o cara consegue lá colocar 1 milhão em impulsionamento, e o outro candidato, coitado, não tem um trocado para colocar. Até o fundo partidário é antidemocrático, na minha forma de pensar, no meu ponto de vista, a forma como ele é distribuído é completamente antidemocrático e não dá igualdade para os candidatos. Você pensa assim de verdade que um candidato X recebe R$1,5 milhão para fazer sua campanha e o outro recebe 200 mil. Sim. Então, assim, é uma legislação que empurra os candidatos a fazer coisa que não deve. Sim. Empurra os candidatos. E aí o cara correto, que está lá com o pé no chão da fábrica, lutando, voto a voto, sempre é prejudicado. Então, assim, a força econômica que entra na questão digital, que você me perguntou especificamente da questão digital, sim, mas hoje ela é movida pela grana. Você não vai conseguir colocar o seu candidato com publicações orgânicas para brigar com um cara milionário, um candidato a vereador milionário, que não, vou gastar 200 mil só com impulsionamento. E o seu João não tem essa grana, então ele não vai conseguir alcançar o mesmo número de pessoas que o outro consegue. É um outro ponto, né, que a nossa turma pediu muito para que fosse alterado na legislação eleitoral e não foi. E essa, acredito que não vai haver nem resoluções do TSE em relação a ela. Então, assim, é completamente antidemocrático. Né? E, enfim, envolve a grana. A gente tem aí campanhas extremamente desiguais. Extremamente. Campanha para deputado agora, vocês acompanharam bem disso também, vocês estão aí ligados nisso. Você pega para acompanhar os valores dos fundos e são, assim, absurdos. Você acha que para, no caso, acabar com essa desigualdade, tem que passar pela legislação e também partidário? Cara, assim, é uma loucura eu, como profissional de marketing político, né, dizer isso, mas eu sou contra o fundo partidário. Nossa. Sou contra ele. Acho que tirar grana do cidadão para colocar em campanha política, acho uma bizarrice, principalmente da forma desigual que é. Acho bizarro. Acho que esse dinheiro tinha que estar na saúde, na segurança, na educação. Acho, sim, nunca fui defensor do fundo. Beleza, se fosse uma grana, não. O máximo que pode ser investido é esse X aqui para o cara fazer o básico dele, igual para todos. Sim. Todos os candidatos a prefeito terão aqui, todos os candidatos a vereadores terão a quantidade de material de divulgação. Na internet todos poderão colocar esse valor aqui para impulsionar, e aí quem ia ganhar seriam as estratégias. Sim. E não a grana. Quem tem a melhor estratégia, quem está mais próximo do seu eleitor vai ganhar a eleição, e não o cara que tem mais grana. Então, assim, é forte eu, como profissional da área, dizer que não concordo com o fundo partidário da forma que ele é, mas ele existe, ele está aí, e aí a gente acaba usando as armas que tem para poder utilizá-lo a favor dos candidatos. Né?
E como eu te disse, dá para fazer tudo isso de forma ética. Ok. Nós já estamos finalizando, chegando ao fim do nosso bate-papo, mas assim, eu quero falar com você, Roberto, o seguinte, sobre os meios de comunicação na área política, né? A gente sabe aí que tem a TV. Você acha que a TV ainda é muito forte, Sem né? dúvida. É muito forte. Eu acho que ninguém vai bater a TV assim tão cedo. É de massa, né, cara? Exatamente. Mas assim, tirando a TV, né? A tendência das próximas eleições, eu até queria que você comentasse depois sobre... Ainda vai haver panfleto impresso? Como é que você vê isso aí? Uma vez que assim, o WhatsApp está crescendo muito, as redes sociais estão aí bombando. Lembra que a gente falou que as coisas não mudaram muito, foram, né, os suportes que mudaram? Sim. E aí, cara, a gente tem eleitor daquele suporte lá de trás ainda vivo, votante. Então a gente precisa pensar nele. Ah, a parcela é menor, beleza, mas é uma parcela. Então vai, sem dúvidas. Diminuiu muito já. Mas muito mesmo. Muito. Campanhas de municípios pequenos aí gastavam beirando 1 milhão com papel, com placas, né, e adesivos. Isso reduziu demais, a gente sabe que reduziu, mas ainda é importante. Sim. Quando o cara recebe o plano de governo na casa dele, a senhorinha lê ali, né? Aqui não tem acesso às redes sociais, lê ali. Então é o momento do cara, através de pesquisa, entender o município dele, saber o percentual do eleitor através da idade e como ele precisa atingir esse eleitor, como ele precisa atingir o outro, e não dá para você meio que generalizar a sua campanha, não, cara. São estratégias diferentes para públicos diferentes dentro de um mesmo negócio. Né? Porque a sua campanha é um negócio. É um produto que você precisa vender, que é o candidato. Sim. E aí, para aquele produto, você tem públicos diferentes, muito diferentes. Porque para o adolescente que completou agora 16 anos e tirou o seu título, o que quer ouvir daquele cara ali? Né? Ele quer que na educação do município tenha TI. Ele quer que na educação do município tenha robótica. Mas a senhora de 65 anos, cara, ela quer outra coisa. Né? Ela quer se locomover bem, entendeu? Ela quer ter ali um clube bacana para terceira idade, para poder encontrar as amigas dela. Então, e aí tá. É nesse momento que você escolhe o suporte. Sim. Esse suporte é para essa faixa, esse é para essa e esse é para essa. Então, a cada eleição que passa diminui, mas a gente ainda, as gerações elas não somem, né, do processo eleitoral. Elas vão envelhecendo, mas elas não desaparecem. Então a gente precisa cuidar de cada uma delas. O que eu sinto assim é que assim, toda a campanha é a mesma coisa. Saúde, educação. Saúde, educação, segurança. Saúde, educação, segurança. Aí você falou de jovem aí. Né? Eu tenho percebido que assim, as políticas de campanha, no caso, né, propostas de campanha, ficam muito voltadas ali para a questão de entretenimento, né? De uma forma muito genérica, muito rasa. O que é que pode ser feito para que assim impactar esse... Cara, eu vou te falar, isso não funciona mais. Isso não funciona. O cara que continua fazendo isso, ele está gastando grana, energia, tempo à toa. Isso não funciona mais, não. E o segredo por isso é fazer o que a gente conversou agora há pouco aqui, ouvir o cidadão. Montar o seu plano de governo no seu período de pré-campanha, porque você sabe o que o jovem quer. Sim. A gente cansa de ouvir na época dos jingles, né? Hoje diminuiu muito, tá por mais saúde, educação, mas beleza. Como? Né? Por mais saúde, como? O que você vai melhorar na minha vida em relação à saúde se você for eleito? Né? Por mais educação, mas como? Né? Não, tem um projeto aqui que a partir do próximo ano, eu sendo eleito, vou lutar para que tenha aula de tecnologia da informação no ensino médio. Beleza, aí você está falando de um projeto. Então, assim, esse tipo de situação rasa, genérica, funciona para mais ninguém não, cara. Quem insiste nisso tá perdendo tempo. Entendi. Então, assim, só para a gente finalizar mesmo agora, né? E aí eu vou abrir para que você faça as suas considerações finais, possa falar, né? Eu queria que você falasse para o nosso eleitor, né? Do ponto de vista assim, poxa, não, tem candidatos que fazem X, Y e Z. Você deve ficar atento a B. Para que assim seu voto possa ser consciente. Qual conselho se dá para o eleitor assim? Cara, então, é atenção. Sim. É de você, uma senhora, por exemplo, receber uma informação, costumo falar isso sempre nos bate-papos. Seu filho chegou em casa mais tarde, sua filha chama ela. Filho, olha aqui o que eu recebi, você acha que isso aqui é verdade? Acha que não é? Mãe, eu não sei, vamos perguntar. Cachoeiro, por exemplo, é um município, né, nem tão grande, dá para você ligar para um conhecido do candidato, falou isso mesmo. Mergulha nesse processo, porque a gente não pode ficar como coadjuvante enquanto eleitor, Flávio. Porque é esse cara, é essa pessoa que vai definir o nosso futuro,
que vai cuidar da gente daqui a pouco. São funcionários nossos, sim, que vão estar lá e que eu não posso meio que... Não estou nem aí para isso e chegar na hora e voltar em qualquer um, ou me permitir ser enganado por um discurso falso. Sim. Eu não posso me permitir isso. Eu tenho que estar atento. Eu não posso olhar aquilo lá, aquilo ali é verdade. Não, eu tenho que investigar, porque é esse cara que vai ter a vaga para o seu filho ir no posto de saúde depois. Sim. É esse cara que vai fazer com que o seu filho não fique 2, 3 meses, 1 ano esperando por um procedimento cirúrgico. Então, assim, o maior motivador para que você investigue é o cara que vai te governar, cara. Você precisa estar atento ao que ele está te mandando ali. Você precisa perguntar, porque é ele que vai te governar. É ele que vai fazer a sua vida ser um caos ou a sua vida ser um pouco melhor. Entendi. E assim chegamos ao fim de mais um Aqui Pode, podcast do aquinoticias.com. E assim, Roberto, eu agradeço a sua participação, tá? E aí, peço que você faça as suas considerações finais, fale o que você precisa falar. Agradecer a você, agradecer a turma amiga do Aqui Notícias, parceiros de caminhada aí na comunicação, agradecer pelo espaço e deixar esse recado. Deixar esse recado de reflexão para o eleitor cachoeirense, capixaba, para que seja parte do processo eleitoral, não coadjuvante. Sabe? Que sente para assistir os debates. Sim. Que pergunte, se encontrar com um candidato, chama o cara para sentar, vem cá, vamos bater um papo. E que não permita mais esse discurso de ódio de um ou de outro lado seja a pauta da eleição, que a pauta da eleição sejam propostas, né? Sejam ideias. Quais são os problemas centrais hoje do meu município? São esses. É isso aqui que a gente precisa resolver. Vamos conversar sobre isso, vamos estar presente nas reuniões de bairro, porque é isso que vai definir quem é o candidato. A estratégia de comunicação, ela serve para apresentar o candidato para você. O que ele tem de bom, quais são as ideias dele. Mas é você que decide aquilo. É você que tem que ficar atento a fake news, a deepfake. E a gente, como profissional de comunicação, todos que querem fazer um trabalho sério e ético, com a responsabilidade de também não difundir esse tipo de situação. Então, o eleitor tem a responsabilidade dele, nós temos a nossa, e o candidato, principalmente, que é o comandante, né, dessa caminhada aí, precisa ter na sua cabeça que, de forma rasa, sem diálogo e com fake news, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele pode enganar alguém e ter um êxito agora, mas esse êxito não vai durar meses, né? Cai por terra logo e ele está trazendo um problema não só para ele, mas principalmente para o município e para os munícipes, né, Flávio? Fica a nossa dica de que seja uma eleição, nossa vontade, né? Uma eleição limpa e de paz, tranquila. Acho que a gente não aguenta mais um processo eleitoral tão desgastante. O último processo eleitoral a gente terminou, a gente precisava de 1 ano de férias, de tão desgastante que foi. Então eu tenho certeza que as famílias não querem isso mais. Eu quero sentar na casa de um primo meu e conseguir comer um churrasco, né, sem discutir com alguém que está do meu lado lá. Discutir de forma, né, agressiva, ruim, debater é sempre interessante. Então, o que fica, e a gente tem responsabilidade nisso, porque a comunicação dos candidatos aguça né, a paz ou o ódio. Então, da nossa parte, fica um combinado de tentar uma eleição mais limpa, mais democrática, né, e de paz. Ok, obrigado, Roberto. Obrigado a você, internauta, que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo vídeo.